nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Te louvamos, Pai, por esse banquete maravilhoso, o banquete da graça, o banquete da salvação. Obrigado, Pai, porque nesse dia, assim como todos os domingos, nós relembramos, ó Pai, a tua obra, teu sacrifício e a tua vitória sobre a morte. Esse é o motivo, Pai, da nossa alegria e da nossa vida, da nossa nova vida que já começou e da vida eterna, Pai. Nós te bendizemos e pedimos que a tua palavra nos edifique nessa manhã mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Eu jurava que as crianças iam ficar nessa manhã aqui. Depois eu tenho que pregar esse sermão para elas algum dia desses. Vocês vão entender por quê. Tem uma literatura infantil muito interessante. É um livro que se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ele foi escrito por uma autora chamada Mem Fox. Já deu para entender, porque eu quero pregar para as crianças, né? A história trata de um garoto que se chama Guilherme. Ele morava com seus pais ao lado de um asilo e ele adorava conversar com os velhinhos, mais especialmente de uma senhora chamada Antônia Maria Diniz Cordeiro. Uma senhorinha com 96 anos que já não se lembrava de muita coisa por causa da idade. Um dia, os pais do menino disseram a Guilherme que aquela senhorinha, Dona Antônia, tinha perdido a memória. Mas acontece que Guilherme não sabia o que significava isso. Memória? Então, curioso como são os garotos, ele resolveu ir para o asilo e saiu perguntando a cada velhinho do asilo o que é que significava memória. Mas primeiro ele perguntou ao pai. Ele disse: pai, o que é memória? O pai lhe respondeu de maneira muito pouco convincente e disse: é algo que você se lembre. Só isso. Não satisfeito, aí ele foi para o asilo. Aí saiu perguntando para os seus amigos da terceira idade, da melhor idade. Eu vou ler como está no livro. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. Algo quente, meu filho. Algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro. Algo bem antigo. Ele procurou a senhora Possante, que tinha voz de gigante. O senhor Possante. O que é uma memória? Perguntou. Algo que vale ouro, meu jovem. Algo que vale ouro. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz rir, meu querido. Algo que faz rir. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que faz chorar, meu menino. Algo que faz chorar. Nós guardamos várias memórias. Muitas vezes se misturam. Há memórias que fazem a gente chorar, outras nos fazem rir. Algumas valem ouro. Aquelas que a gente guarda no nosso coração. Tem memória que deixa o coração da gente bem quentinho. Uma memória antiga, mas que parece que acabou de acontecer.
A gente está diante de um texto que nos traz muitas memórias, especialmente hoje, domingo de Páscoa. A gente relembra a ressurreição do Senhor Jesus. Aqueles que vivenciaram essa história na época, há 2000 anos atrás, certamente guardaram experiências inesquecíveis desse dia. Memórias partilhadas que hoje também são nossas, pela palavra de Deus. Memórias que valem ouro para nós. Memórias que valem um tesouro. Nesse texto lido, a gente vai relembrar esse evento único e extraordinário, parte dele. E por que a gente vai falar sobre isso? Justamente porque esse evento, ele não pode ficar perdido na memória da gente. Ou não pode ser algo pontual. Algo que a gente comemora uma vez no ano e a gente faz um coral e a gente celebra e a gente se junta para tomar um café da manhã. Isso passa. Uma lembrança distante. Essa memória acerca da ressurreição de Jesus Cristo deve estar bem vívida em nossos corações. Algo quente, bem quentinho. Por quê? Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Você já ouviu falar tantas vezes, não é? Primeiro porque a ressurreição de Jesus ela pode ser esquecida. E para que isso não aconteça, a gente precisa relembrar sempre e com fé. Amém? A ressurreição de Cristo, ela pode ser esquecida. Essa narrativa dá sequência àqueles eventos que começaram de maneira mais próxima lá na sexta-feira. É claro que isso já vem perdurando de uma semana, né? Jesus Cristo estava resoluto, indo para a cruz, e aqui isso se afunila. Ele é preso, ele é condenado, ele é julgado, ele é crucificado, ele é sepultado naquela sexta-feira. Que memória daquela sexta-feira, né? Ele é sepultado. Passa-se o sábado e chegamos no domingo. E aqui nós estamos. Lucas nos traz ao caminho de Emaús. Nada passa despercebido, né? À vista de Lucas. Ele consegue perceber. 2 discípulos de Jesus, entristecidos, saindo de Jerusalém, o epicentro de tudo aquilo que tinha acontecido, né? E voltando lá para sua aldeia, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Eles provavelmente estavam voltando para casa, esses 2 homens, 2 discípulos, à tardinha do primeiro dia da semana, sob um clima assim de funeral. Porque para eles, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Eles tinham ouvido acerca da ressurreição, mas assim, por causa do seu coração entristecido, por causa da sua incredulidade e por causa de toda a confusão em Jerusalém que respingava nesse grupo de discípulos que eram de um círculo mais distante, que eles pertenciam aqui, tem aquele grupo de discípulos mais próximos de Jesus Cristo, mas tinha um outro círculo. E aqui, aqueles discípulos mais próximos estavam uma confusão, né? As mulheres viram, de fato, o túmulo vazio, o anjo aparece, aí tem Pedro e tem João, de fato eles veem o túmulo vazio, mas os discípulos acabam oscilando entre crer e entre não crer, e as informações estão muito distorcidas, e isso acaba respingando para esse grupo de discípulos, e eles já chegavam domingo, nada tinha acontecido, então eles resolvem, vamos voltar para casa. Eles estão voltando. Nesse caminho, Jesus aparece para eles. Por algum motivo, eles não conseguem reconhecer o mestre. Talvez por causa de tristeza, da incredulidade, ou devido a alguma aparição diferente de Jesus. Vocês lembram que quando Jesus aparece a uma mulher, a Maria Madalena, Maria a confunde com um jardineiro. Quando Jesus vai lá para o mar de Tiberíades, onde os discípulos estão, a princípio, os discípulos não conseguem reconhecer o mestre, só posteriormente. E aí Jesus se aproxima, eles não sabem quem é Jesus ainda, e Jesus faz uma pergunta que eu acho que era uma das preferidas de Jesus. Por que vocês estão preocupados? O que foi que aconteceu? E Jesus sabia de tudo, né? Eles tomam um susto. Eles ficam abismados com o nível de desinformação daquele homem que está com eles na estrada. Eu acho que eles ficaram com vontade de compartilhar o Wi-Fi com eles. Filho, você não está vendo o Instagram, não? Você não sabe o que está acontecendo, não? Está todo mundo falando a mesma coisa e você está tão desinformado assim. Mas esse é o start.
O Senhor Jesus os provoca. E aí eles revelam as suas memórias acerca de Jesus Cristo. Para eles, Jesus tinha sido alguém importante. Mas era uma memória que já estava esfriando. Desde aquela sexta-feira. Quem é Jesus para eles? Eles dizem bem. Ele era varão, profeta e poderoso em obras e palavras. Muito bem. Ache o erro. Ele era. Não é mais. Jesus já tinha dito, perguntado aos discípulos antes da sua morte, da sua ressurreição, quem sou eu? O que é que vocês pensam acerca de mim? Alguns diziam, sim, tu és profeta, tu és Elias. Mas isso não era suficiente. A declaração é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui, eles... Eu pensei que fosse meu coração aqui. Será que está tão alto assim? Sabe que tem gente que fala muita coisa sobre Jesus, mas sempre no passado. Ele foi alguém muito especial para mim. Eu fui batizado na igreja. Eu participei de um grupo de discipulado. Tem gente que fala muita coisa bonita sobre o mestre. Ele foi um mestre, um grande homem. Ele fez milagres, ele foi um profeta, ele foi um mártir que morreu por uma grande causa. Mas seus elogios são como frases de epitáfio. Eles são memórias póstumas somente, uma memória sem fé, e uma memória sem fé de nada vale. Mas eles dizem também que Jesus tinha sido uma vítima. Jesus Cristo foi preso, ele foi entregue pelos sacerdotes e autoridades, depois ele foi crucificado. Como puderam fazer isso com um homem inocente? De fato, essa é parte da verdade. Jesus foi julgado, ele foi preso, condenado sem ter nenhuma acusação de fato verídica. No entanto, como Pedro vai falar lá em Atos, pelo desígnio e presciência de Deus, ele foi entregue, e o próprio Jesus vai dizer, eu me entrego voluntariamente à morte. Eles também revelam uma dose de frustração, porque eles pensavam que Jesus iria ser aquele libertador político. Ele ia libertar o povo desse jugo e dessa escravidão. E aqueles discípulos que pensavam voltar para casa triunfantes, alegres no domingo, agora estavam voltando sobre o jugo ainda de Roma. Talvez agora eles tivessem botado fé em Jesus, como outras figuras surgiram na época, e ele desaparece, ele morre, e ele não é capaz de libertar o seu povo da forma como eles esperavam, como eles imaginavam. A incredulidade deles era tamanha, que nem mesmo a notícia trazida pelo anjo e por homens foi capaz de trazer qualquer esperança para essa dupla. Veja, eles vão falando aqui e eles sabem, eles ouviram falar, sim, mulheres disseram que viram um anjo. Há testemunhas. Aconteceu isso. Mas o coração deles estava o quê? Frio. O que é uma memória? E aqui, eles conseguiam se lembrar de Jesus, mas suas lembranças eram muito melancólicas, tristes demais. Meus irmãos, se a Páscoa não for lembrada da maneira devida, ela não vai fazer muita diferença para a gente. Daqui a pouco a gente volta para o caminho de Emaús, tristes, desconfiados, incrédulos. Nós podemos nos esquecer muito facilmente da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, todo o primeiro dia da semana, nós estamos aqui celebrando a salvação, a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, sempre estamos aqui relembrando a salvação através da ceia do Senhor, dominicalmente, no primeiro dia da semana. Mas acontece que, de fato, muitas notícias ruins podem nos abalar no caminho para Emaús. E entre um intervalo, entre um domingo e outro, quantas coisas podem nos acontecer, não é verdade? Um pastor chamado James Boyce, ele pastoreou a igreja da Filadélfia, nos Estados Unidos, durante 30 anos.
numa sexta-feira de Páscoa, ele recebeu um diagnóstico terrível. Ele estava com câncer. Ele resolveu falar isso à igreja no domingo de Páscoa. Mas um biógrafo de Boyce diz que ele falou isso com surpreendente calma, coragem e abnegação. Por quê? Porque havia uma memória vívida no coração de Boyce. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias ou pelas más notícias que podem vir, pelas tragédias, pelas dificuldades, pelas lutas. Por quê? Porque ele tinha consciência de que há uma alegria maior preparada para ele e preparada para nós. Sim, ainda que o nosso corpo desfaleça, o nosso corpo interior, o nosso coração, ele vai sendo revigorado, ele vai sendo renovado em Cristo Jesus pela memória maravilhosa da redenção. O fato que quantas vezes nos esquecemos logo na segunda-feira o que a gente ouviu no primeiro dia da semana, como a gente só se lembra muitas vezes de coisas ruins. Traga à memória, meu irmão, traga à memória, minha irmã, aquilo que lhe traz esperança. Nosso futuro é certo, Jesus Cristo ressuscitou. Não sejamos como o senhor Valdemar, que sabia e que adorava remar. Para ele, a memória é algo que faz chorar. A gente pode sorrir. Tem gente que adora chorar e lamentar e prantear. De fato, a gente não pode negar as nossas lutas, as nossas dores em comunhão, em aconselhamento. Nós precisamos de oração e muitas vezes memórias nos fazem chorar de fato. Tem coisa triste acontecendo, mas elas sempre devem ser lembradas com graça. Sempre devem ser lembradas com fé. Memória é algo que faz sorrir, meu querido, que faz sorrir. Por isso eu vou para o segundo ponto, que diz assim: a ressurreição de Cristo deve ser relembrada com fé. A incredulidade desses discípulos era tão grande que Jesus interrompe aquela lamúria interminável. E tem cada lamúria que Jesus tem que descer do céu para mandar parar, não é? Que tanta reclamação é essa? Está tudo, quanta insatisfação. E ele dá uma bronca nessa dupla. A NVI vai dizer assim, versículo 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. É uma bronca, viu? É uma santa bronca. Mas aí, Jesus começa a refrescar a memória desses discípulos. Ele começa pela Escritura. Versículo 26, ele diz assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A partir do cânon hebraico, da Escritura do Antigo Testamento, ele prega sobre si mesmo. Dos muitos textos, das muitas alusões, das muitas imagens, das muitas figuras, qual foi o sermão de Jesus, hein? Durante aquela trajetória, durante aquela caminhada. Será que ele falou do Salmo 16, no versículo 10? Salmo escrito por Davi, mas que apontava para Jesus Cristo, que Deus não ia deixar o seu corpo entregue à morte. Será que ele falou sobre Jonas, aquele profeta fujão, mas que foi engolido por um peixe, depois foi cuspido, e aquela era uma imagem do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição ao terceiro dia? O fato é que as promessas do Antigo Testamento já eram suficientes para aqueles crentes. Já eram suficientes para aqueles crentes crerem na ressurreição. E nós hoje, irmãos, temos essa promessa cumprida. O relato completo da obra de salvação: encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão. Coisa maravilhosa. Queridos, a morte e a ressurreição são partes inseparáveis da salvação. Muitas vezes nós, de alguma forma, enfatizamos ou um ou outro, mas o fato é que a sexta ela deve andar com o domingo. A cruz ela deve caminhar com um túmulo vazio, que isso faz parte da obra completa da salvação. Veja que a parte de humilhação de Jesus, ela precisa ter sua exaltação, e a sua exaltação se dá
na ressurreição do Senhor. Quando Jesus morre, nós lemos hoje, se você estava no café, né, Romanos 6, a gente morre juntamente com Cristo, a gente ressuscita com Ele também. Mas Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai resumir isso de maneira assim, preciosa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer o que é o Evangelho. Olha o resumo que ele dá. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Aí ele vai dizer no verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, para o apóstolo Paulo, o Evangelho, ele tem essas duas dimensões aqui. Ele tem a morte de Jesus Cristo e tem a sua ressurreição. Nós morremos, Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o Evangelho. Paulo ainda aqui vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a pregação é vã, ainda estamos nos nossos pecados e ainda não há esperança de ressurreição para nós, de vitória sobre a morte. Depois dessa maravilhosa pregação de Jesus sobre o Antigo Testamento, aquele caminho de tristeza e lamentação começa a ficar diferente. De repente, os seus corações eles começam a arder, a bater forte. Estava assim, não era aqui? Começa a bater forte. Tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui com esses dois discípulos. Eles nem veem um tempo passar e, de repente, eles já estão bem pertinho de casa. E quando eles se deparam, eles já estão próximos de casa e Jesus faz como que quisesse ir embora. E eles insistem com Jesus, vamos ficar lá em casa, vamos ficar mais um tempinho, você não pode partir. E aí, eles convencem o Senhor Jesus e Jesus vai ter com eles. Seus corações, eles começam a arder, eles querem ouvir mais da palavra. Gente, como é importante o testemunho da palavra de Deus. Tem gente que se converte depois de relembrar uma pregação que ouviu na infância. Não duvidem o que as crianças apresentaram hoje, o que elas cantaram, o que elas têm ouvido no departamento infantil, no culto doméstico, na sua evangelização em casa. Não duvidem que elas poderão lembrar disso daqui a muitos anos. Talvez elas não se lembrem das músicas que cantaram hoje. Talvez elas não se lembrem quem era o coleguinha que estava do lado. Talvez elas não se lembrem dos detalhes, mas elas vão se lembrar que estavam celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, a sua morte e a sua vitória. Eles vão se lembrar disso. Tem gente que se esquece de quase tudo, mas se lembra da palavra. Nós temos o testemunho de alguns irmãos idosos aqui da igreja. Nós fazemos visitas, né? Então, a honra de acompanhar o pastor Flauber muitas vezes nessas visitas, e é meio humilhante. Porque muitos desses idosos, eles esquecem da gente. Eles não sabem bem quem é a gente. Esquece. Mas aí, eles se lembram da palavra. Você lembra alguma coisa da palavra, elas abrem a palavra. Ou às vezes, nem abrem. E elas começam a falar o salmo. Você lembra algum corinho, elas começam a cantar. É meio humilhante porque elas se esquecem do pastor. Mas é tão bom saber que há uma memória quente guardada no coração deles. É o Evangelho. Isso acontece com a irmã Raimunda, com a irmã Iracema, com a irmã Guadalupe. Mas há uma segunda memória aqui. É a lembrança do pão partido e da oração. Vem cá, eles já estão na mesa lá. Crente gosta de comer, né? Então eles chamam Jesus Cristo. E aí, Jesus, ele pega o pão. Ah, meu Deus, acho que eu não vou conseguir terminar essa pregação. Ele pega o pão, ele dá graças, ele parte o pão.
Você consegue se lembrar de alguma coisa? Eu não sei se esses discípulos tinham visto Jesus partir o pão ou se tinham ouvido o mestre orar, mas o fato é que naquele partir do pão, alguma coisa faz o coração deles aquecer. Você sentiu o seu coração mais aquecido nessa manhã, meu irmão? Voltando um pouquinho aqui em Lucas, olha o que diz no capítulo 22, no verso 19. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa foi a forma, uma das formas que o Senhor Jesus escolheu para aquecer o coração do seu povo. Partam esse pão, tomem desse cálice. Todas as vezes que vocês fizerem isso, o coração de vocês vai ficar bem quentinho, bem aquecido. Vocês vão se lembrar da minha morte, vocês vão celebrar a minha ressurreição. Eu pergunto a você, o que é uma memória? Depois disso, os discípulos finalmente, eles abrem os olhos. Espera aí também, né? Eles conseguem entender. Jesus desaparece também. Jesus faz essas coisas de propósito, né? Porque depois, Jesus podia ter se revelado logo lá no caminho, né? Olhando assim, eles olhando, depois olhavam de novo. Eita, Jesus! E eles começavam a falar, e aí, Jesus e tal. Jesus não quer nem conversa nesse sentido. É pela fé, meu amigo. É pela escritura. É pelo partir do pão. Essa é a memória que Jesus nos deixou. Aquele forasteiro intruso é o Salvador ressurreto. Aleluia. Eles estão tão convencidos, gente, que eles voltam à noite mesmo para Jerusalém. Eles chegaram em Emaús, na aldeia, 10 quilômetros. O coração deles está tão aquecido, a memória tão vívida, que eles voltam na mesma noite. Alguns comentaristas dizem por volta das 9 da noite. Eles voltaram para Jerusalém. Que eles queriam o quê? Eles queriam compartilhar. Eles queriam compartilhar agora, meu amigo. Os olhos deles se abriram. E eles voltam e havia uma relação interessante. Um comentarista me fez entender essa proximidade dos círculos, né? Esse círculo mais próximo de Jesus, esses discípulos também tinham assim uma proximidade com esse grupo mais distante. Tanto é que eles voltam para Jerusalém e eles sabem onde os discípulos estão reunidos ali. E quando eles voltam, parece acontecer algo meio frustrante. Porque a notícia já está lá. A gente gosta de dar notícia em primeira mão, né? A gente gosta de notícia em primeira mão. Já sabe disso? Não, a gente já... Eita, vou ser o primeiro a falar. Vou mandar uma mensagem, vou ligar. Quando eles chegam lá, o pessoal já está, né? Eles estão acreditando, né? Tardiamente. Simão já disse, Jesus ressuscitou. Talvez pudesse pensar assim, puxa vida, a gente veio lá de Emaús, a gente queria trazer essa notícia em primeira mão, mas eles não ficam quietos, não. Eles começam a discorrer sobre tudo, sobre todas as memórias recentes, sobre todas as experiências que tiveram. Eles recebem essa notícia que Jesus já havia aparecido a Simão, mas eles também conversam. Imagine só como foi essa noite lá em Jerusalém. Tantas conversas, tantas lembranças compartilhadas. Será que teve café, gente, por lá? Eles têm muito o que falar. Eu não sei o que mais marcou naquele dia, se foi a conversa na estrada, a oração ou o partir do pão. Eles acreditam uma coisa que nunca mais eles esqueceram do que viram. As suas memórias ficaram muito claras para sempre. Enfim, todas essas memórias marcou o coração desses irmãos. Marcas em sua fé. Aquele domingo de Páscoa para eles foi inesquecível. Mas não só o domingo de Páscoa, mas todo aquele evento de crucificação, de morte, de ressurreição. E o fato de Jesus ter
se relacionado com eles, pela fé, pela Escritura, pelo partir do pão. Todas essas memórias deixaram marcas profundas neles. Mas eu pergunto a você, qual é a pergunta que eu vou fazer? O que é memória? John Newton foi um pastor que ficou conhecido por uma música e por outras coisas também, né? Chamado Maravilhosa Graça. É o tema da nossa cantata aqui, Maravilhosa Graça. O ministério dele estava quase chegando ao fim. Aí um outro pastor que o admirava muito, chamado William Jay, estava começando sua carreira. Ele descobriu onde Newton estava morando, fez uma última visita àquele velho amigo, levou consigo uma caneta e um caderno para pegar uma última anotação, uma última frase de John Newton. E ele, a essa altura, John já tinha 80 anos, morava em cima da casa de sua filha, estava bem debilitado por causa de problemas de saúde, enxergava quase nada, a memória não estava boa, ele nem conseguia se lembrar de muita coisa. Mas William queria anotar o último conselho daquele pastor, seu mentor espiritual. E as palavras que o velho Newton escreveu naquele caderninho foram as seguintes: minha memória quase se foi, mas eu me lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Essa é a memória. Essa é a memória que precisa ficar gravada em nossos corações. Essa é a memória que precisa ficar marcada em nossa alma profundamente. Vamos orar, meus irmãos. Eu não sei se suas memórias sobre Jesus são memórias frias, uma memória distante, ou se é um simples lembrar de algo que não faz mais parte da sua vivência e da sua realidade hoje. Mas nessa manhã nós fomos relembrados mais uma vez da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da sua obra maravilhosa. Que esse santo evangelho, meu irmão, aqueça outra vez o seu coração. Obrigado, Senhor. Porque na noite escura da nossa alma, quando a luta vem e queremos nos esquecer, o Senhor vem ao nosso encontro e graciosamente aquece o nosso coração novamente. Meu Deus, há muitos irmãos nossos que estão se esquecendo da fé. Que o Senhor os resgate. Há muitos outros queridos que, por circunstância da vida, também estão esquecendo suas memórias. Mas eu te louvo, Pai, porque a Tua palavra permanece em seus corações. Eu peço, Senhor, por nós, que jamais nos esqueçamos dos Teus feitos gloriosos. Que jamais nos esqueçamos da cruz ensanguentada. Que jamais nos esqueçamos do túmulo vazio. Que jamais nos esqueçamos da razão da nossa esperança. É por isso que podemos andar pela estrada de Emaús, mas com essa esperança que um dia retornaremos para Jerusalém e viveremos para sempre contigo, ó Senhor. Nós te louvamos por esse domingo. Nós te louvamos por aquele domingo gracioso, no qual o Senhor mudou a nossa sorte para sempre. Nós temos um tesouro e não queremos nos esquecer dele, Pai. Em nome de Jesus, amém.